Arrependei-vos enquanto a porta da graça ainda não se fechou, enquanto as 7 últimas pragas ainda não caiu sobre a terra, enquanto Jesus ainda não voltou nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar a sua igreja. Arrependei-vos e faça o concerto com Deus, faça o concerto com Cristo, enquanto ainda há tempo para arrependimento, enquanto ainda há tempo para correção, enquanto ainda há tempo para que seja mudado o caráter de cada um. O tempo é agora. Enquanto a porta está aberta, Deus está convidando a você para fazer um concerto com Ele. É especificamente você que está dentro das corporações religiosas, que está dentro do sistema. É porque, assim como aquela nação, a nação judaica, precisava de fazer uma reconciliação com Deus, pelo fato de ela ter perdido o verdadeiro significado daquele sacrifício que era feito toda manhã, toda tarde, aquele cordeiro que era imolado na nação judaica, que representava Cristo Jesus, e aquela nação tinha perdido aquele significado e precisava voltar para Deus, aceitar o Messias que tinha sido enviado para salvar a nação, e ela não aceitou o Messias. Assim também agora, as igrejas, nesses últimos dias, é necessário que volte para Deus, mas no entanto, assim como a nação, não voltou, somente o remanescente, assim também agora, as igrejas não voltarão para Deus, mas sim as almas sinceras que se encontram nas igrejas sairão das igrejas e se unirão com o povo de Deus, que está dando a última mensagem de advertência fora das igrejas. Em Apocalipse capítulo 18, uma mensagem para arrependimento, uma mensagem que Deus dará através dos seus escolhidos às igrejas, uma mensagem demonstrando o estado, a situação da igreja, como ela se encontra nos últimos dias. Vamos ler esse verso? Vamos. Apocalipse capítulo 18, verso 1, diz assim: depois destas coisas, vi descer outro anjo, e iluminou toda a terra com a sua glória, exclamando com potente voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra se prostituíram, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas obras íniquas. Eu li até o verso 5. Aqui nós vimos na Bíblia que nós temos uma advertência para as igrejas ser dada essa advertência, mostrando que as igrejas se tornaram moradas de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Então, nós sabemos que as pessoas, elas se encontram nas igrejas,
Embora que aqui não é uma igreja, mas aqui há pessoas da Igreja Católica, aqui há pessoas da Igreja Assembleia de Deus, aqui há pessoas da Igreja Adventista, Metodista, Quadrangular, Universal, de todas as igrejas, as pessoas agora fazem parte. O mundo virou, provavelmente, como podemos dizer, o mundo cristão. E nós precisamos atender à advertência. Essa advertência está dizendo que Deus e Cristo não se encontram nas igrejas, porque as igrejas se tornaram mundanas. Elas se tornaram mais do que isso, mais do que mundanas. Conforme o texto que eu li, as igrejas se tornaram moradas de demônios. E convio de toda espécie de ave imunda e detestável. Os pecados das igrejas se acumularam até os céus. E vai cair 7 últimas pragas. É nas igrejas. É nas igrejas, gente, que vai cair as 7 últimas pragas. A igreja que você pertence. Vai cair 7 últimas pragas. E como foi que essas igrejas se tornaram moradas de demônio? Devemos pregar, desmascarar como foi que a sua igreja, qual seja ela, qual for ela se tornou morada de demônio. Sabe como? Pela a união das religiões pagãs. Porque na Bíblia, as religiões pagãs é demônios. Porque foi os demônios que inventaram as religiões pagãs. E as igrejas cristãs, que diz que está com Cristo, estão sendo moradas de demônio. Então houve uma aliança das igrejas evangélicas com as religiões pagãs. E é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Como foi essa aliança das religiões evangélicas, que se diz, desde a católica até todas as igrejas que se diz aceitou a Cristo, se tornaram moradas de demônio. Começou no ano 1965, quando o Concílio do Vaticano II, ele fez um concílio mundial, convocando todas as religiões para esse concílio. E todas as igrejas foram para o concílio. Todas as igrejas, Assembleia de Deus, todas as igrejas. Embora que nesse período não houvesse alguma igreja existente hoje, mas, por exemplo, a Universal não havia nesse período, mas ela é derivada das igrejas que foram, ou seja, o que formou essa igreja pegou cópia das outras igrejas que já existiam. Então, todas as religiões foram para o Concílio do Vaticano II. Por exemplo, até a Igreja da Profecia também foi. Vocês conhecem a Igreja da Profecia? É aquela igreja que Deus estabeleceu para trazer as 3 mensagens angelicais para pregar nesses últimos dias. Foram perante esse concílio, levando 2 medalhas de ouro para o líder da Igreja Católica, para a besta, que o líder da Igreja Católica é a besta. Então, esses 2 pastores da Igreja Adventista foram abençoados pela besta. E a Igreja Católica, no Concílio do Vaticano II, no ano 1965, deu para a Igreja Adventista o encargo de Departamento Público e Liberdade Religiosa. E ela aceitou na ONU, no ano 2003.
E com esse departamento unificou todas as religiões com as religiões pagãs, com o espiritismo, com a macumba, candomblé, umbanda, e todas as religiões estão promovendo esse departamento, assuntos públicos que tem a parte a ver com o poder civil, com o Estado, e liberdade religiosa para unir-se as religiões nesse departamento chamado liberdade religiosa. Assim, o que acontece? Acontece que a macumba pode fazer a sua representação da macumba dentro da igreja evangélica, dentro da igreja adventista. Não tem problema nenhum, porque liberdade religiosa, respeite as diferenças. Ou seja, uniu-se, embora que não se une com ponto de doutrina. Um diz que está aceitando a Jesus, mas o outro está aceitando a Axé. Mas pode o do Axé fazer sua representação dentro da igreja adventista, ou dos Mosmos, ou Assembleia de Deus, porque liberdade religiosa respeita as diferenças. Esse é o que eles falam, para enganar. Foi assim que as igrejas se tornaram moradas de demônio, com esse engano de dizer para respeitar a diferença do outro. Enquanto não era assim com Jesus. Jesus, ele não respeitava diferente, ele desmascarava as igrejas, ele desmascarava as religiões. João Batista desmascarava o pecado do povo, da nação e do rei. Total, João Batista perdeu a cabeça dele, porque foi falar do pecado do rei. Ora, hoje, o evangelho é assim: respeite o pecado do rei, não fala nada, fica silêncio. Respeite o pecado do gay, não fala contra o pecado do gay, fica silêncio. Não fale do pecado do sapatão, igual a gente chama a mulher que gosta de outra mulher. Ó, fica silêncio, não fala desse pecado aí, porque é crime. É isso aí. O que essa falsa liberdade religiosa está fazendo é uma perseguição. Porque o evangelho puro, como nós vamos pregar o evangelho puro se nós não podemos falar do pecado? Gente, por causa disso, tá na nossa igreja aí, adventista, no sétimo dia. A igreja da profecia, pastor sendo gay, ganhando mais de 15 mil reais por mês, sendo gay, lá na Alemanha. E a Associação Geral da Igreja Adventista apoiou. Porque liberdade religiosa respeita as diferenças. Então agora a gente tem que respeitar o pecado do pastor. Agora a gente tem que dar o dízimo pro pastor. Tem que dar a oferta pro pastor. E o pastor sendo gay. Sem misericórdia. Não pode falar. Porque eu estou com intolerância religiosa, falando do pecado do pastor que é gay. Eu estou correndo risco de ser preso. O carro da polícia passar aqui, me prender. Porque eu estou falando que é errado o pastor ser gay. E é crime. É crime falar isso, gente. A de 3 a 5 anos, prisão para quem pregar que é errado ser gay. A gente tem que pregar o evangelho, porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho, eu também vou pro fogo, vou ir pro lago de fogo junto com o pastor gay. Mas ninguém se importa com isso, se o pastor é gay ou não. Tá zombando do nosso Salvador, o pastor sendo gay, a gente dando dízimo para a igreja. As pessoas estão zombando de Cristo. Ninguém se importa com isso. Ao contrário, botaram foi lei no Ministério Público Federal para que quando a gente prega, dizer que a gente está com intolerância religiosa. Então as pessoas fecham o ouvido para a pregação da gente, porque diz que a gente está com intolerância religiosa.
por desmascarar o pecado do pastor gay. Gente, olha, eu respeito todas as pessoas. Se um gay passar aqui, eu não vou xingar o gay não, e nem vou cuspir na cara do gay não. Mas agora o pastor sendo um gay dentro da igreja, e a gente não pode nem falar que é errado ser gay. Misericórdia. Foi isso. É por isso que as igrejas se tornaram uma arada de demônio. E ave catastrófica. Isso aí é ave imunda, catastrófica. Pastores sendo gay dentro da igreja e ninguém se importa com isso. E é na igreja adventista. É na igreja adventista do sétimo dia. Não só nela. É em todas. É na católica. É na Assembleia de Deus. É em todas. Pastores sendo gay. Certo? Isso é um dos pecados. E também pela falsa liberdade religiosa. Já pode. Você que está na fila aqui. Você que é da macumba. Tá? Ou da bruxaria, tá? Você quer fazer sua representação da macumba dentro da igreja, por lei federal, já pode. Já pode, você da igreja adventista, pode ir dessa da Central ali, da Palmeira, Pedra Branca, que quer uma do seu bairro, fazer sua representação da macumba dentro da igreja. Não é para você passar a ser adventista, não é isso. Você vai lá na igreja, você vai fazer a sua representação do tambor, ou contar a sua história diabólica de macumba, candomblé, umbanda, bruxaria, tá? Você pode contar a sua história diabólica, leve da igreja, porque umbanda, candomblé, bruxaria é do diabo, não é de Deus. Você pode se arrepender e ter a salvação em Cristo Jesus, mas essa prática que você está não é de Deus. Isso é horrível. É horrível você ser dessa religião. É horrível, tem que sair dessa religião. Como é que eu faço? Eu queria ter a linguagem do céu para me transmitir toda essa verdade que eu quero transmitir a vocês. Eu vou pegar aqui para ver se vocês entendem. Tá aqui, ó. Passa pra cá, firma aqui esses 10 mandamentos, esses de cima aqui. Olha, esses 10 mandamentos de cima. É o que está na Bíblia. Certo? Esse de baixo é o que está no catecismo. Esse do catecismo não é de Deus. Esse de cima é de Deus, está na Bíblia. Ninguém vai ser salvo por obedecer esses 10 mandamentos de cima. A salvação é em Cristo. Mas por esses mandamentos de cima, todo mundo vai ser julgado no dia do juízo. Todo mundo. Então, o Rei do Universo vai julgar a humanidade perante os 10 mandamentos. A salvação é em Cristo, mas o juízo é mediante os 10 mandamentos. Essa lei dos 10 mandamentos é a lei da liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Fralda Mami Pouco calça dia e noite dia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esses 10 mandamentos, a lei da liberdade, pela qual toda a humanidade vai ser julgada. Então, o primeiro mandamento diz: não terás outro Deus diante de mim. Não tem outro Deus diante de Cristo. Não tem outro Deus diante do Pai de Cristo. Axé não é religião de Deus, é do demônio. É pela lei de Deus você verifica se a sua religião é de Deus ou é do diabo. É pela lei dos 10 mandamentos.
O segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse segundo mandamento proibiu a adoração de imagem. A sua religião que tem imagem e escultura, como todo o espiritismo tem, como o catolicismo tem, essa religião que tem imagem e escultura não é de Deus, é a religião do diabo. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, para que não... Você ainda concorre a prêmios. Isso mesmo. A cada R$30 de compras, você recebe um cupom para participar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. O quarto mandamento, este aqui: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estranho que está dentro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar, e tudo que no mundo há, e ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Este quarto mandamento manda guardar o sábado. A razão é porque Deus fez os céus, a terra e o mar em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, abençoou e o santificou. Viu? Descansou, abençoou e o santificou. Essa é a razão por a humanidade deve guardar o sábado, uma lembrança do Criador. Então, as religiões que não guardam o sábado não é de Deus, é sinagoga de Satanás, como está na Bíblia. Porque guardar o falso sábado, querendo ser judeus, mas não é. Qual é o falso sábado? É o domingo. Então, os da sinagoga de Satanás, nos últimos dias, que são as religiões que guardam o domingo, virão e adorarão o povo de Deus. Por quê? Porque eles mentem, dizendo que são judeus e não são. Quando você aceita Jesus Cristo, você é judeu. Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E quando você aceita verdadeiramente, você guarda o sábado. Então os verdadeiros judeus é aqueles que aceitam Cristo guardando os 10 mandamentos e têm a fé de Jesus. Então aqueles que dizem que é judeu são aqueles do que diz que aceitou a Cristo. E em vez de guardar o sábado, guarda o falso sábado, que é o domingo, o qual a palavra de Deus declara que o domingo é o sinal da besta. Eles mentem dizendo ser judeus e não são. Guardar o domingo é mentir, dizendo que aceitou a Cristo e não aceitou. Porque aqueles que aceitam verdadeiramente não guardam o domingo. Aqueles que aceitam verdadeiramente a Cristo guardam o sábado e não o domingo. Então, o quarto mandamento: no último dia, Deus vai pesquisar quem foi que guardou o sábado. Se a sua igreja, você não guarda o sábado, então você tem que sair da sua igreja para guardar o sábado. Se unir com o movimento adventista fora dos templos adventista, o qual é este movimento, e você então passa a guardar o sábado. Então aqui continua o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
E o 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu boi, nem coisa alguma do teu próximo. Estes 10 mandamentos, o primeiro é amor a Deus. Quando você obedece do 1º ao 4º, você está amando a Deus. Quando você obedece do 5º ao 10º, você está amando ao próximo. Cristo não fez dos 10 2 mandamentos, não. Sempre foi assim. São 2 tábuas de pedra que representam 2 mandamentos. Para você amar Jesus, você tem que obedecer a primeira tábua de pedra, que diz do 1º ao 4º, que o 4º é o sábado. Você não ama Cristo se você não guarda o sábado. Se você guardar o domingo no lugar do sábado, você está amando o líder da Igreja Católica, a qual a palavra de Deus declara que o líder da Igreja Católica é a besta. Então, para amar Jesus Cristo, você tem que guardar o sábado. É o amor para com Deus, do 1º ao 4º mandamento. E o amor para com o próximo é do 5º ao 10º. Porque do 5º ao 10º é amor para com o próximo. Que começa: honra teu pai e tua mãe. O teu pai e tua mãe é o teu próximo. Aí diz: não adulterarás, não furtarás, não matarás. Tudo tem a ver com o próximo. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo tem a ver com o próximo. Mas esses do 1º ao 4º tem a ver com Deus. Por isso é 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então, pelo juízo, pelo julgamento dos 10 mandamentos, todos serão julgados no último dia. Então, a sua religião não guarda esses 10 mandamentos, sai dela, para que você possa escapar do fogo do inferno. É porque só vai ser salvo aqueles que amam a Cristo. E o que Cristo disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, são esses os que me amam. E os que me amam serão amados do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a eles. Cristo vai se manifestar a nós, dando a salvação eterna para nós. Então, a gente só vai ser salvo se nós guardar os 10 mandamentos, este de cima. Então, para finalizar a pregação, estes 10 mandamentos de baixo aqui é o que está no catecismo, não está na Bíblia. É por isso que aqui manda, no 3º mandamento, guardar domingos e festas. O domingo é o primeiro dia da semana. As festas católicas, como Natal, Ano Novo, e aí vai. Como o Dia dos Pais, aí vai. Esses 10 mandamentos de baixo, ele está no catecismo, não está na Bíblia, como eu já falei. Então, aqui, o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. E o domingo do catecismo é o selo da besta. Porque o domingo é o sinal da besta. O domingo, quem está mandando guardar é o líder da Igreja Católica. Quem está mandando você a guardar o domingo é o sistema chamado sistema da besta. O líder da Igreja Católica, aquele homem que quer ser papa, como as pessoas chamam ele de papa. A palavra papa representa pai. E a palavra pai representa Deus. Então aquele homem, o líder da Igreja Católica, ele é a besta. E o domingo é o sinal dele, é a ordem dele, aqui no catecismo. Esses 10 mandamentos de baixo. É por isso que o domingo é o sinal da besta. É por isso que o sábado é o sinal de Deus. Então entenda o que é o sinal da besta e o que é o sinal de Deus. Então, muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe e nos guarda. Então, essa mensagem é uma mensagem para desmascarar todas as igrejas. Todas as igrejas. Então, que Deus nos abençoe e amém e amém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pois é, gente, muito obrigado.
E que até a próxima. E tenham um bom dia para vocês. Que Deus abençoe cada um. Amém, amém. Muito obrigado. Vi um anjo poderoso ser enviado e milhares de filhos lembrarem os ensinamentos da infância e voltarem justamente antes que se feche a porta da graça. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Os teus filhos já desmaiarão, jazem nas estradas de todos os caminhos. Salvarei os teus filhos, assim diz o Senhor Deus. Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos afoiarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Os teus filhos já desmaiarão, jazem nas estradas de todos os caminhos. Salvarei os teus filhos, assim diz o Senhor Deus. Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos afoiarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras. Pois os teus filhos voltarão